antes, mas vos faltava a oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em todas e qualquer situação. Sei passar por necessidade e também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para a Tessalônica mandaste não apenas uma vez, mas duas, o necessário para minhas necessidades. Não quero eu procurar as ofertas, mas procuro o fruto que aumente em vosso crédito. Bastante tenho recebido e tenho abundância. Estou bem suprido, pois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aceitável a Deus. E o meu Deus suprirá toda a vossa necessidade, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos. Podeis tomar seu assento nessa noite. O companheiro meu ia tirar o óculos, mas não adianta, ele tem que fazer parte da minha vida, tem que aprender, né? Senão eu não consigo ler. Amém, irmãos? Irmãos, essa noite eu quero meditar com os irmãos algo muito profundo, algo muito tremendo, no tocante ao dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem pode dizer isso aí? Pode dar um sinal com a sua mão e dizer bem alto. Vamos dizer o versículo bem alto: posso todas. Todo mundo, eu quero ouvir de novo. Coloque lá, irmão Pedro, para a gente poder frisar isso na mente, que eu quero pegar esse versículo hoje, versículo 12, né? No versículo 13. Versículo 13, Pedro, só coloca para nós aqui, deixa ele ali, no lugar da... Hoje tem uma benção hoje, só uma graça. Versículo 13, deixa ali, só deixa esse versículo para os irmãos ler. Vamos ler, irmãos. Hoje tem um barulho hoje, que tem um irmãozinho abençoado trabalhando do lado. Hoje é o dia, mas é dia da benção hoje, amém, irmãos? Vamos ler todo mundo junto? Posso. Amém. Aleluias. Então, eu quero trazer essa palavra para os irmãos, porque esse versículo, irmão, é muito comum nós falarmos um para o outro, sim ou não? Nós olhamos assim um para o outro e batemos no peito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E dá nós entender assim que parece que quando a gente diz essa frase, esse versículo, a gente recebe um poder sobrenatural, sim ou não? Mas o que a gente não entende, que o apóstolo, ele estava falando que não é a circunstância da nossa vida que vai medir o grau de nós crermos em Deus, mas é a certeza da confiança que Deus está conosco em todas as situações da nossa vida. E tem muito cristão, muito crente que não entende isso. É fácil soar essa palavra: posso todas as coisas naquele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É fácil soar essa palavra, e nós até nos alegramos quando alguém fala isso para nós. Mas o que nós temos que entender é que quando Paulo está escrevendo, nós vamos ver mais assim, acima o contexto da razão de ele estar falando essa palavra.
E nós vamos aprender aqui hoje que a circunstância da nossa vida, nós temos que entender que nós não conseguimos passar por ela sozinho, mas é Deus que o quê? Que nos sustenta, é que nos fortalece. Deus quer te fortalecer no grau aonde você está enfrentando a peleja, a luta, a prova. Deus quer te ajudar lá, Deus quer estar contigo lá, mas para isso você precisa ter na sua mente que Deus o quê? Te fortalece. Porque senão na primeira luta que você tiver na sua vida, isso acontece com muitos cristãos, eles abandonam Deus. Olha o que o apóstolo está falando, irmão. Ele começa a dizer o seguinte: primeiro, Paulo está fazendo falando assim, que olha, todo mundo me abandonou. O que ele está dizendo é isso para os filipenses. Olha, Filipenses, quando eu estava lá precisando na Macedônia, enfrentando a luta, enfrentando a guerra lá houve um terremoto lá naquela região, eu estava lá sem nada, não tinha nada para mim comer, mas vós enviaste para mim alguma ajuda. Paulo está começando a falar aqui assim o seguinte: olha, no momento mais da nossa vida, às vezes nós agarramos e queremos um amigo, sim ou não, irmãos? E querendo que alguém olhe para nós e fale assim: Lourença, como você está sofrendo, eu estou todo junto contigo. Mas quando a gente está enfrentando a luta, não aparece tais pessoas. Você já percebeu isso? É incrível, as pessoas somem, você não consegue, você tenta falar no telefone com o pastor, não consegue, você tenta falar com aquele fulano de tal, você não consegue, você manda mensagem, parece que a mensagem nunca chega. E você se torna o quê? Você automaticamente se sente abandonado, você se sente sozinho, sim ou não, irmãos? O que Paulo está dizendo é o seguinte, que às vezes na nossa vida, que você está enfrentando, não vai ter pessoas do seu lado, às vezes não vai ter um amigo que vai estender a mão e vai dizer: eu estou vendo sua lágrima, estou vendo o seu choro. Você não vai ter. E às vezes você vai até olhar para as pessoas em sua volta e vai dizer assim: poxa vida, por que aquela pessoa não me ajudou quando eu estava enfrentando a luta? Paulo está falando assim: só vocês, filipenses, estendeu a mão para mim. Agora pensa ver o apóstolo Paulo falando isso, sendo que o cara que abriu mais igreja, o homem que abriu mais igreja, sim ou não, irmãos? O cara que abriu igreja em Corinto, né, enfrentou uma igreja terrível lá naquela cidade, só Deus na causa. O homem que abriu igreja em Éfeso, o homem que agora ele está falando que nenhuma dessas igrejas olhou para ele e falou: poxa vida, eu estou lembrando aqui que Paulo pode estar passando luta, nós vamos ver o que está acontecendo com Paulo. Nenhuma igreja interessou. A Bíblia diz que Filipe então interessa e vai o quê? Falar: poxa vida, finalmente, né, ele está relembrando ali que ele estava só. Você está entendendo, irmão? Há momentos na nossa vida que eu e você vai passar sozinho. E nós temos que entender isso. Há momentos que não tem jeito. Há momentos que você vai falar assim: cadê meus amigos? Cadê os meus parentes? Cadê aquela pessoa que falou que não me abandonaria? Sim ou não, irmão? Lembra de Pedro na cruz? Quando Jesus falando para Pedro: olha, eu vou ser preso hoje, eu vou ser morto. O que Pedro falou? Eu vou contigo. Sim ou não, irmão? Eu vou contigo. Você pode esquentar a cabeça não, porque você pode ficar tranquilo. A turma aqui pode te deixar, mas eu estou contigo lá. Aí o que aconteceu naquela noite, irmão? Ele estava falando: maldito, não conheço, não sei quem ele é. A Bíblia diz que ele, não vou repetir os palavrões que ele falou lá, que os historiadores vão falar para nós que ele falou palavrões pesados aquela noite, para tentar se livrar, né, para não morrer, né, tentou. Hoje está assim mesmo, irmão, vamos orar, pedir a Deus misericórdia aí. Então o que acontece? Há momentos na nossa vida, há lutas, irmãos, que aí você precisa compreender, né? Você pode levar as crianças, pode levar a menininha lá em cima para ela. Caroline, pode levar. Caroline está me olhando aqui, leva ou não leva? Não leva, Caroline, leva para ela passear lá em cima. Os pequenininhos podem ir lá em cima, vai lá pregar para eles, é vantagem, Caroline. Eles gostam, né? Também para eles ficar aqui embaixo idosos. A gente tem que entender isso também, né? Então, irmãos, escuta aqui uma coisa: há lutas que você precisa aprender a ler esse versículo aí: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Você tem que estar direcionado em Deus. Quando Jesus foi para a cruz, todo mundo bateu em retirada. Ninguém apareceu lá para falar assim com ele. Eu fico imaginando e pensando, claro, que foi em secreto o julgamento dele, que foi à noite, nas madrugadas, nas caladas da noite, que foi o, né? Mas de manhã cedo, a turma já tinha sabido que ele tinha sido condenado. Ele curou muita gente, irmão. O cara era conhecido por tudo quanto é lado, sim ou não? Não poderia ter um monte de pessoas fazendo uma pressão violenta lá? Não poderia ter um monte de pessoas falando, não, esse cara é o quê, seu? Aí a gente fica pensando assim, aonde estava Lázaro, né? Que ressuscitou dos mortos. Aonde estava Jário? Aonde que estava Nicodemos, né? Que depois, mais tarde, nós vai saber que ele vai pedir ali, né? José de Arimateia, depois vai pedir para enterrar ele, Jesus. Mas onde estavam essas pessoas que a Bíblia não está mencionando, que não foi ninguém lá fazer uma pressão, vocês não podem fazer isso, vocês fazem isso, nós vamos rachar o país aqui no meio, aqui, nós não queremos nem saber. Não, irmão, todo mundo picaram a mula, todo mundo foi embora. E assim é na minha e na sua vida. Há um momento de batalha na nossa vida que todo mundo vai puxar o carro mesmo, e você vai ficar sozinho, e você vai ter que olhar para esse versículo e dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque é momento de nós ser tratado com Deus, é Deus que está tratando conosco, é Deus dizendo assim para você assim, olha, você precisa confiar em mim, porque às vezes nós somos tão apegados no ser humano, irmão, que às vezes, irmã Cássia, é necessário isso, para mim e você entender o seguinte, olha, todo mundo me abandonou, todo mundo fugiu, todo mundo não é mais meus amigos, mas eu tenho uma coisa certa, Deus, Ele está comigo, aleluias, porque às vezes você tem que direcionar os seus olhos para Deus, e começar a entender o seguinte, que a sua força, que mana, ela vem de Deus, ela vem do Senhor para a tua vida, aleluias, que tudo que você fizer aqui nessa terra não pode, de maneira alguma, mudar alguma coisa para você, o que muda é o Senhor, trabalhando e agindo na tua vida, amém, meu irmão? Às vezes nós precisamos ter esse entendimento, às vezes o cristão não tem esse entendimento, aí na primeira luta que começa a sentir assim, eu liguei para o pastor não atende, o pastor tribuloso, mas eu liguei para aquela irmã que tanto que ela falou comigo, e ela, às vezes não dá certo, você já entendeu uma coisa dessa, irmão? Aí você para, dobra o seu joelho e fala, não, eu vou buscar recurso em quem? Em Deus. Eis que Paulo estava falando, olha, quando eu estava enfrentando a luta lá, só foi vocês que me enviaram. Paulo não estava acusando as outras igrejas, ele estava falando que esse cara tudo foi traíra. Não, irmão, não foi, ele estava dando um entendimento para eles. E Paulo começa a dizer o seguinte, olha, ele começa a falar sobre que eles tiveram cuidado com ele, tal coisa, não digo isso por causa de necessidade, pois já ele começa a falar para eles, olha, não estou falando isso para vocês, como se fosse uma necessidade de vocês ofertar para me abençoar, como se fosse uma necessidade de vocês manter eu de pé, não, porque ele vai dizer o seguinte, porque o que ele vai começar a dizer aí, irmão, no versículo 11, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer o quê? Situação. Você está entendendo, irmãos? Às vezes nós começamos a espraguejar por pouca coisa. Situações e momentos que passam na nossa vida, elas não permanecem. Então é isso que o cristão começa a ter entendimento aqui. Começa a ter, se você não tiver esse entendimento na sua vida, você vai se tornar um crente fracassado, um crente que vai ficar toda hora batendo em porta de uma igreja, de outra, né? Esse dia eu fiquei até, lamentavelmente, né? Eu fiquei até triste de ver uma pessoa que tirou o microfone para não ficar lá um pouquinho mudinho ali. Uma pessoa que a gente... Às vezes é assim com as pessoas, por causa de quê? Porque essas pessoas, elas não aprendem a viver em situações com Deus. Elas têm Deus como uma varinha de cordão, que tem que fazer as coisas para ela, tudo ali naquela hora, ali. Se não fazer, ela começa a caçar, porque começa a procurar. Paulo está falando assim, eu aprendi a viver em qualquer situação. Então, situações é momento na nossa vida. E se é momento, eu tenho que aprender o seguinte,
Eu estou sorrindo hoje, então eu vou aproveitar e vou sorrir muito, amém, irmãos? Porque amanhã eu posso estar chorando, amanhã eu posso chorar. Porque o apóstolo escreveu dizendo: chore com quem chora e se alegre o quê, irmão? Com quem? Então, às vezes, você tem que chorar, você chora com quem chora. Tem que orar, buscar a Deus, abraçar. Você tem que aproveitar o momento da sua vida. E tem pessoas que não aprendem isso. Tem pessoas que não entendem que há situações, irmã Cássia, que passam sobre a nossa vida. E às vezes o cristão, ele não aprende isso, de saber que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Hoje, irmã Lourença, você pode estar enfrentando uma luta, mas você pode todas as coisas naquele que te fortalece, aleluia. Deus vai te dar vitória. A situação vai passar, um momento difícil vai passar, você precisa aprender a viver nela. Porque muitas pessoas ficam presas no fracasso, porque aquele momento que ela atravessou foi um momento difícil, o que acontece? Ela se prende naquilo ali. E ela não tem um horizonte para entender assim: olha, Deus vai me dar o dia da manhã melhor do que hoje. Deus vai nos dar o dia melhor amanhã, amém, irmãos? A cada amanhecer nós estamos melhorando, amém, igreja? Olha para o seu irmão do seu lado, fala para ele assim, fala com ele assim: situações, diga para ele aí, né, irmão? Diga para ele aí: situações passa. Então passa, você está entendendo, irmão? Situações passa. Situações da nossa vida, ela passa. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos compreender. Às vezes Deus fala contigo assim, que olha, meu filho, situação passa. Então, mas nós queremos ficar presos em situações. Paulo falou assim: eu aprendi a viver em todas as situações. O que quer dizer? Se estou soltando foguete hoje, eu vou estar soltando foguete lá, e estou, aleluias! Se estiver chorando, eu vou chorar também, mas eu tenho certeza que vai passar, porque tudo passa, tudo passa. É isso que eu e você tem que entender. Tem muita gente que não consegue entender isso, aí vive uma vida o quê? Infeliz, uma vida que não traz para ela olha para dentro dela, você olha para dentro dela, só coisas negativas, ela não sabe falar uma palavra que realmente dá ânimo. Você vai conversar com determinada pessoa, se você andar com ela uma semana, acabou sua vida. Sim ou não? É verdade, é ou não é? Tem pessoas, se você andar com ela uma semana, você já pronto, a sua vida já foi para a água abaixo, você começa a amaldiçoar a Deus, você começa a falar muita coisa errada. Mas não é porque a pessoa fala palavrão não, irmão, porque ela tem tanta coisa negativa dela, que ela começa a te ensinar, você começa a aprender com ela, e você começa a questionar a Deus, começa a xingar a Deus, começa a falar tanta coisa de Deus, e você perde a fé. Você perde a fé, se você não estiver atento, porque aquela pessoa está presa numa situação, e situação passa, amém, irmãos? Nenhuma situação acontece na nossa vida, aprende aqui para os irmãos terem esse entendimento, nenhuma situação acontece na nossa vida sem que nos dê uma lição. Olha para o seu irmão do seu lado e fala para ele assim: nenhuma situação acontece contigo sem que te dê uma lição. Ela vai te dar uma lição, fala com ele aí, ela vai te dar uma lição. Ela vai te dar uma lição, pode ter certeza disso. Pastor, mas quem? É verdade. Você pode ter, está te dando uma lição, você que não está entendendo aquilo ali. Está te ensinando, porque o apóstolo escreveu: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que... Olha para o seu irmão, assim, é todas as coisas, fala para ele aí. Então é todas as situações, amém? É todas as situações, irmão. Toda situação que acontece na sua vida é para o crescimento de você, é porque eu e você não entendemos, por isso que Paulo está falando: eu aprendi a viver em qualquer situação, eu aprendi a viver. Ele está dizendo: olha, eu estou entendendo o que é viver na abundância e também não ter nada. Viver num dia dando sorriso, no outro caindo lágrimas. Eu aprendi, eu entendi, porque todas as coisas cooperam, irmão Mandinho, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus nos chamou, irmão, Ele nos comissionou para ser filho dEle. E é aí que eu e você precisamos ter esse entendimento. Se nós fomos chamados antes da fundação do mundo, nós já fomos eleitos para ser salvos.
Agora entende uma coisa, nessa eleição, Deus quer me dar a nós o melhor. Ele está dizendo, se ouvires atentamente a minha voz, comereis o melhor dessa. Só que situações vêm na minha vida e na sua vida, para nós aprender a ouvir a Deus. Porque senão nós não vamos conseguir ouvir a Deus, sim ou não, irmãos? Senão nós não vamos conseguir entender o que Deus está falando comigo, o que Deus está falando contigo. Às vezes Deus está falando contigo, não vai dar certo essa coisa, mas você está temando, tem que ser desse jeito. Mas é porque você não está entendendo o que Deus está falando. Mas pastor, estou enfrentando uma luta. Quando a gente está enfrentando um dia da adversidade, o dia difícil, Paulo está falando conosco em Efésios, revertir de toda a armadura de quê? De Deus, para que possais resistir o dia mau. Por que ele está falando isso comigo, contigo? Nós temos que aprender a viver nesse dia, porque haverá um dia que vai ser mau. Então eu e você que é cristão, nós precisamos ter essa mente aberta, para que quando nós formos surpreendidos pelo dia mau, nós falamos, meu filho, você não me surpreendeu não, eu já sabia que haveria um dia mau, mas a alegria vem no amanhecer, aleluias, e o amanhecer é Jesus Cristo, aleluias, Ele é o amanhecer da minha vida. Então eu e você precisamos ter esse entendimento. Nós temos que entender que às vezes vai faltar, vai ficar meio apertado mesmo. Vou dobrar meu joelho aqui agora, Senhor, manda para mim 10 mil reais, por favor, que o negócio está pegando, não sou teu servo. Não, tem dia que o negócio vai ficar estreito, mas eu vou dizer para você, não vai ficar, não vai permanecer, é só uma situação, vai melhorar, aleluias, Deus vai te dar o escape, Ele vai te dar a saída. A Bíblia diz que o Espírito Santo falou com Ezequiel, está vendo aquela parede, Ezequiel? Ezequiel olha e falou, pega a colher, meu filho, pega a colher, agora cave lá e abre uma porta. Não, ele foi lá e cavou, abriu uma porta grande. Quer dizer, irmãos, vou falar para você uma coisa aqui nessa noite, pode ter uma parede na sua frente, mas Deus vai abrir uma porta para você atravessar, amém, irmãos, aleluias. É situação, é momento de dificuldade, você está enfrentando, então você precisa entender isso. Você tem que entender que tem dias que vai ser difícil mesmo. Então Paulo está falando bem claro para mim e para você que há situações que precisamos ter o entendimento. Quando o apóstolo, o rei Salomão vai escrever, vai dizer assim, há momento de abraçar e há momento de quê? Só de abraçar, irmão? Momento de afastar. Você está entendendo? Eu não sei porque que Deus está falando isso aqui, mas há um momento na nossa vida que a gente abraça, e há momentos que parece que você está querendo um abraço, ninguém te abraça, tem misericórdia, o negócio está tremendo, coisa está difícil, ninguém te olha, ninguém fala uma palavra que te dá um ânimo, ninguém traz um elogio para você. Então nós precisamos ter esse entendimento, irmão. Nós precisamos começar a ter acordar, começar a abrir os nossos olhos, começar a entender que tem dias difíceis na nossa vida, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem te fortalece? Quando você diz essa palavra, quem você está referindo, irmão? Ao Bolsonaro, ao Lula, ao patrão que vai te prometer um aumento de salário, ao seu chefe de trabalho? Quem é que te fortalece? Você está entendendo o que a gente tem que pôr na nossa mente? Quem é esse que eu estou falando que me fortalece? Porque às vezes nós falamos essa frase sem entender quem é, quem é capaz de fazer isso comigo, contigo, quem é capaz de nos dias difíceis, nos dias bons, estar comigo, estar contigo, e às vezes é isso que eu e você precisamos ter a mente aberta, de entender, hoje está difícil, mas amanhã vai melhorar, porque o Senhor me fortalece, e Ele não vai me deixar eu perecer, aleluias. É isso que você precisa entender. Então, tem muitos homens, muitas mulheres, que não estão colocando isso na mente delas, estão criando um Deus na cabeça,
Um Deus que não deixa você atravessar por dificuldades. Mas Jesus falou assim: olha, no mundo tereis o quê, irmão? Mas tem de o quê? Porque Ele o quê? Então espera aí. Tem muita gente que até alonga esse versículo, né? Porque eu venci e vocês também vencerão. Não. Ele já disse para nós assim, ó, eu já venci. Um vencido não tem como derrotar ninguém mais. Aleluias. Você está entendendo? Você tem que entender isso. Um vencido não tem como derrotar ninguém mais. Ele acabou. Jesus está dizendo para mim e para você que, olha, a sua luta acabou, terminou. Você pode estar enfrentando o que? O vento da chuva, mas a chuva que vinha para te destruir não cai mais. Aleluia. Por isso que eu estou dizendo que as situações passam rápida. Porque você já viu quando você está com aquela chuva mesmo, falando, nossa Deus, tem misericórdia. Antigamente o pessoal começava a jogar paia, queimando paia lá fora, acendendo vela, ficava doidinho, que o negócio vinha para... vai quebrar mesmo, o negócio está tremendo. Quando vê, aí você fala, choveu nada. Assim é na sua vida, meu irmão, situações, só faz barulho, mas se você estiver firmado em Cristo Jesus, você não pode cair, porque Ele está contigo, amém, irmãos? Se você tiver certeza na sua mente, de crendo, olhando para frente, sabendo, se estiver matando 10 galinhas para você, pode matar 20, 30, 40, não interessa, querendo fazer o mal contra a tua vida, mas não vai conseguir, porque Deus está contigo. Você pode enfrentar um momento, mas jamais será derrotado no momento. Paulo está dizendo isso. Eu enfrentei momentos, mas posso todas as coisas naquele que me fortalece. E há muito cristão que precisa disso na vida deles. Há muitas pessoas que precisam disso no coração deles. É por isso que nós estamos vendo um povo, nos dias atuais, irmão, sofrendo terrivelmente. Porque às vezes nós vamos sofrer mesmo, a gente vai chorar, tem dia que a gente vai chorar. Ai, estou indo... Eu fui num velório, aí o rapaz, velório da mãe de um amigo meu, e o rapaz sentado lá, ele olhou para mim e falou comigo, eu não posso chorar. Eu falei, você está louco, rapaz? Hoje é o grande dia de chorar, hoje é o dia de derramar lágrimas, hoje é o dia de tiver de gritar, é hoje. Ué, irmão, é o dia de chorar, ué, vou cair durão aí, eu não posso chorar, ninguém não aqui, não pode chorar o quê, meu filho? Abre a boca aí e chora. Nós estamos aqui do seu lado aqui, ó. Às vezes a gente está andando meio angustiado, a gente quer ser fortão, não é? A gente não abre o coração para um amigo, para uma amiga, assim, ó, porque aqueles amigos, tem amigos que você pode abrir, não, tem gente, amigo não, entre aspas, porque amigo é amigo, porque amigo no dia da adversidade se torna um irmão, mas aqueles amigos de Facebook, que eles não tornam, não, aqueles tipo de Instagram, esquece eles, irmão, que lá que lá é só para você falar com Deus, é uma amizade virtual, e tem um monte de amizade virtual, até anda do lado seu, é virtual, é mentira demais, mas tem amigos que você tem que abrir o coração para eles. Uai, se você está triste, você está querendo chorar, espera aqui, minha amiga, vem aqui, meu filho, Cavandinho, deixa eu deitar um pouquinho no seu ombro aí, deixa eu dar uma chorada aqui, que o negócio está feio, cara, nossa Deus, não é para você resolver o meu problema, é isso que Paulo está falando, não, eu estou falando para você resolver o meu problema, não, estou falando para vocês que eu posso todas as coisas aqui que me fortalece, mas às vezes eu preciso falar para alguém, amém, irmãos? Às vezes eu preciso me abrir para alguém, às vezes eu preciso contar um problema difícil de se resolver na minha mente, mas se eu tiver uma pessoa ali do meu lado, uma pessoa fiel, às vezes é necessário, há um momento que ninguém vai estar na sua vida, mas há um momento que Deus vai pôr pessoas para mudar a sua história, aleluias. É isso que pessoas sinceras, não é pessoas bajuladoras. Pessoas bajuladoras não acrescentam na tua vida, irmão, põe no seu coração isso. Elas te roubam. Pessoas bajuladoras te roubam. Pessoas bajuladoras que está vendo você lá afundando e está dizendo, você está indo bem, vai que você está indo bem, você está afundando, mas vai. Aí quando vê, você está lá, pronto, já morreu, já era. Não é? A areia está movediça, você está falando que você está indo bem.
Ah, mas já fundou aqui a metade da minha canela. Não, mas você está indo bem, senhor, vai mais um pouquinho, vai dar certo. Não, tem pessoas que, aquela pessoa que é sincera, que às vezes tem que ter aquelas pessoas que vai falar a verdade contigo, e você vai ter que falar assim, nossa, tem misericórdia nessa aí, ó. Você está doido aí, que isso? Podia ir mais devagar, podia ir mais devagar, ela tem que fazer igual o irmão Pedro, sincero, levantando a mão para mim 5 minutos lá já, né? Às vezes é necessário isso, irmãos, nós precisamos ser sinceros. Os verdadeiros amigos falam a verdade. O verdadeiro amigo fala assim, que ó, você não vai para esse caminho não, se você continuar aí, você vai estar enrolado, acorda que você vai afundar. O verdadeiro amigo vai falar assim, não, vem cá minha filha, chora um cadinho, pode chorar, chora. Hoje é o dia de você chorar, aleluia. Eu falei do amigo meu no velório, mas há momentos da nossa vida, irmão, que não é só o velório, há momentos que tem coisas que a gente não consegue tirar do coração. E você vai tirar como? Vivendo o momento, né, que a sociedade criou, né, aquela bolha do politicamente correto, porque hoje é o politicamente correto, Cris. Hoje todo mundo bonitinho. Aí você vai lá no Facebook, todo mundo feliz, família linda, maravilhosa. Filhos, nossa, meu filho é lindo, maravilhoso, ele café da manhã todo dia, ele que leva para mim na cama. Talvez nem olhe na cara da mãe durante o dia, mas ela coloca lá, né? Estou muito feliz, enganando ela mesma. Às vezes está numa tristeza tremenda, precisando de chorar no ombro, porque há momento de chorar e há momento de ser feliz, há momento da gente chorar. Então não é vergonha não, irmão. Não é vergonha você estiver passando por uma dificuldade, não é vergonha você chamar uma pessoa e falar, vem cá, chora aqui, eu quero te falar, eu quero conversar. E chorar, irmã Tereza. Ah, mas se eu chorar, se eu falar alguma coisa para fulano, mas tem que ser aquelas pessoas, né, certas. Deus sempre vai te colocar uma pessoa certa na sua vida. E há pessoas na nossa vida que é tão tremendo isso, irmão, que às vezes você vai falar assim comigo assim, mas pastor, eu acreditei em fulano de tal, mas hoje nem conversa comigo, porque há pessoas na nossa vida que vai passar só para resolver aquele problema na hora e depois vai sumir, irmão, não vai estar mais na nossa vida não. É isso que eu e você precisamos entender. Às vezes Deus só vai mandar ela lá só para você chorar no ombro dela naqueles dias, e você se levantar e continuar a sua caminhada, e ela vai embora. Não é por isso que você vai deixar de ser amigo de outros. E assim é você, às vezes com pessoas também, a mesma coisa. Às vezes você já foi tão amigo de tantas pessoas, que agora você nem lembra delas mais. Talvez pessoas que já te ajudaram durante a sua caminhada, você nem consegue mais lembrar o nome delas, sim ou não, irmãos? É pessoas que Deus coloca. Então Paulo está dizendo assim, ó, sei viver em qualquer situação, porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade vitimada, gosta de ser vítima. Já notou isso, irmão? Você vai conversar com a pessoa gosta de ser vítima. Irmã Cássia, a pessoa já começa a falar, porque o diabo, ele atacou minha casa, destruiu minha casa, mas a pessoa não para pensar assim, peraí gente, não, o que está comigo é muito maior do que o diabo, sim ou não? Se eu sou de Deus, o que está comigo é muito maior, então o diabo não pode me vencer. Só se acontecer uma derrota minha desse tipo de coisa, é porque eu deixei de crer naquele que me fortalece, sim ou não, irmãos? Aí quem é que estava me fortalecendo na hora daquela batalha? Quem era? Era o meu ego? Era o meu orgulho? Era porque eu não queria reconhecer que eu errei? Será que não era porque eu não pude ir lá falar assim, ó, me perdoe, eu falhei? Então uma coisa na minha vida e na sua vida que eu tenho que entender, quem é que está me fortalecendo? Porque às vezes o nosso ego está nos fortalecendo. É porque eu não saio desse negócio aqui, porque os outros vão falar que eu perdi, então eu não saio. Eu vou morrer, mas eu não saio, então vai morrer. Não tem coragem de se humilhar, né? Falar, ó, cara, estava tudo errado, fiz tudo errado, agora eu estou aqui, ó, pulando fora, porque é melhor eu sair agora, que depois no final vai ser pior. Sim ou não, irmão? Mas aí a pessoa bate no peito, né?
tenho uma sobrinha que eu fui visitar, ela está lá no final do mundo. Aí eu falei, minha filha, misericórdia, isso aqui está pior do que na cidade, nossa, volta. Lá pelo menos nós estamos juntos. Aí eu vou sofrer aqui, mas eu não volto. Eu falei, então fica orgulhão aí, fica sofrendo aí a TV aí. Fica aí, no final, não vai fazer nada. Você está entendendo, irmão? No final, vai culpar quem? Culpar Deus? Porque eu creio, posso tudo naquele que me fortalece. Mas você não está olhando para dentro de você, irmão. Talvez você está num orgulhão tremendo, aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa rancorosa, eu não perdoo. Comigo é assim, pisou em mim uma vez só. Aí está sofrendo, irmão. Está tendo dificuldade. Está enfrentando a guerra porque não tem coragem de parar e falar, espera aí, eu errei, mas agora eu vou consertar tudo, espera aí. Há coisas que você não tem como voltar ao mesmo, meu irmão. Há coisas que não adianta, você pode pegar aqui, se você escrever uma história e depois você querer pagar, fica a marca lá, sim ou não? Mas você pode começar uma nova história, aleluia. Você pode olhar para trás e falar, aqueles erros que eu fiz eu não faço mais, não, agora eu vou me acertar daqui para frente. Daqui para frente eu vou começar a me acertar, amém, irmãos? É isso que você precisa entender na tua vida. Às vezes você quer que Deus apague uma coisa lá atrás, escreve outra coisa por cima, não vai acontecer isso. Deus vai mudar a página e vai fazer uma nova história, porque Ele é Deus na sua vida. Mas para isso você precisa entender para quem você está, em quem você está crendo, em quem você está depositando e confiando que está te fortalecendo. Ninguém quer ir para o inferno, fala a verdade. Eu falo para todo mundo, você crê em Jesus, meu filho? Creio, está doido? Você quer ir para o inferno? Nem ver. Quer ir para o céu. É assim na nossa vida. Falar que crê em Cristo é uma coisa, irmão. Confiar nele é outra, amém, irmãos? Acreditar nele é outra. Dizer que eu creio é uma coisa, confiar não é só falar que eu creio. Muita gente está falando, eu creio, mas só de boca para fora, mas confiar, não, eu confio, vai acontecer um milagre, as coisas podem estar difíceis hoje, mas vai haver um milagre, eu creio naquele que também me fortalece, mas eu vou olhar para dentro de mim, eu vou dar uma observada aqui dentro, será que o meu orgulho está fazendo eu caminhar nesse trem danado aí? Amém, irmãos? Será que eu não estou percebendo que as coisas estão ficando muito mais difíceis do que antes, porque eu não estou tendo um entendimento, não estou tendo a compreensão? Mas se eu e você decidir hoje, dizer para Deus, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e começar a entender, a partir de agora, Deus vai começar a escrever uma história nova na sua vida. Deus vai começar a escrever uma história na sua vida, porque Jesus passou por todas as etapas da nossa vida, aleluia. Ele nasceu, cresceu, sofreu igual eu e você sofremos. Você acha que quando Jesus ali estava com José, pai dele adotivo, e José morreu, você acha que ele não queria que ele ressuscitasse, irmão? Você acha que Jesus estava ali, eu sou forte, mas ele não veio para ressuscitar José, não era aquele momento, não era o momento dele, ele sentiu na pele ser humano, irmão. Você acha que quando Paulo escreveu no próprio Filipenses, falando que ele desvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, largou de ser Deus, abandonou vamos dizer assim, né? Ele tinha um título de Deus, mas ele falou, não quero isso mais, eu vou me tornar um homem, vou ter o mesmo sentimento de um homem, para que eu possa salvar a humanidade. Você acha que, irmão, quando ele viu o pai dele adotivo, que criou ele de pequenininho ali, foi ensinando ele, mostrando ele, porque ele teve que aprender tudo. Você acha que ele estava com a mente de Deus, criança? Ele estava lá, e quando era criança, ele estava com a mente de Deus. Por que ele estava orando toda hora no monte? Por que ele estava buscando a Deus? Por que ele jejuou 40 dias? Porque ele queria aproximar de Deus, ele queria depender de Deus, e mostrar para mim e para você que dependemos de Deus. Mas quando ele estava criança, ele viu o pai adotivo dele morrer. E você acha o que passou para a cabeça dele? Você acha que Maria talvez deu uma olhada para ele e falou, meu filho, você nasceu para fazer a diferença, eu estou vendo que seu pai está morrendo aí. Será que não deu uma olhada para ele assim? É ou não é? Sim ou não?
Eu fico pensando, seu pensamento do pastor, não tem na Bíblia não, senão agora mesmo tem alguém que vai falar, o pastor criando uma heresia na igreja, não tem nada disso. Você acha o quê? Que na hora assim, que Maria sabia que Jesus era o quê? O Filho de Deus. Ela sabia que era algo tremendo, mas José morreu. Você acha que ele não chorou? Você acha que ele não chorou uma perca? Ele não sentiu o que nós estamos sentindo às vezes quando nós perdemos um parente, um amigo, alguém que a gente ama? Fala a verdade, irmão. Ele sentiu isso para tentar poder olhar para mim, para você hoje e falar contigo, isso é um momento, porque eu vou ressuscitar todo mundo, aleluia. Eu vou trazer a vida novamente, para nós poder ter essa confiança, porque ele experimentou, ele sentiu também o que você está sentindo, ele sentiu a sua dor também, e é isso que eu e você precisamos ter esse entendimento, meu irmão. Às vezes nós precisamos começar a compreender que Deus quer mudar a nossa história, mas nós temos que começar a ter uma mente de Cristo Jesus, que hoje você possa ter esse entendimento em quem que você está se fortalecendo. Você está se fortalecendo na depressão, se vitimando, dizendo, eu estou acabado, eu estou morrendo, não estou aguentando. Não, peraí, eu estou aguentando, vou levantar, peraí, calma, deixa eu dar uma erguida aqui, aleluias. Estou me colocando de pé, aleluia, Deus está me dando graça, é um momento, vai passar, aleluia, um dia eu vou entrar para aqueles portão celestial, vou dar um abraço nas pessoas que foram embora, eu vou poder olhar e dizer, eu venci, porque Deus estava comigo, foi Deus que me trouxe até aqui, eu consegui vencer aquele dia difícil, o dia mal passou, agora eu posso sorrir, porque o Senhor esteve comigo em todo momento, aleluias. É isso que nós precisamos ter esse entendimento, irmão. Porque senão nós vamos ficar correndo de um lado para o outro, irmão Vandir, atrás de uma profecia, para tentar nos alegrar, mas não vai adiantar, porque há momentos que nós vamos passar mesmo, há momentos, e nós não podemos usar psicologia barata, nós precisamos dizer para a pessoa assim, olha, há momentos difíceis na sua vida, mas você vai vencer se você continuar firme em Cristo Jesus, porque muitos ficam presos na situação, mas a situação é só um breve tempo, ela está passando. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, ela está passando, meu filho. Se você puder dar um abraço no seu irmão que está do seu lado aí, eu sei que a pandemia não está podendo fazer isso, mas dá uma mesma empurradinha nele aí e fala para ele, ela está passando. É um momento, você está entendendo, irmão? É um momento, gente, é um momento, está passando. Começa a virar a página aí, espera aí, deixa eu tirar, vai, sai para lá a página. Espera aí, escreve uma outra na minha vida, Senhor, aquela lá já apaga. Aí Miqueias escreve falando assim, que olha, que Deus pega os nossos pecados, quer dizer, Deus pega os nossos erros, as decisões erradas que tomamos na nossa vida, Ele pega ela, irmã Dirlene, e joga lá no mar do esquecimento. Mas Ele só joga lá não, Ele coloca uma tampa por cima, glória a Deus, aleluia, sem chance da onda trazer ela de novo para a nossa vida. Você está entendendo, irmão? Sem chance. Se nós tivermos a consciência de entender que o passado você não tem como mudar ele não, mas o presente agora você tem como mudar, irmão. Você tem como Deus permitir escrever uma nova história na sua vida. Então para isso você precisa ter um entendimento, você precisa entender que há sentimentos dentro de você, que você tem que olhar para dentro de você e dizer para você, é só uma situação, vai passar, é só uma situação, eu não posso ficar preso nessa situação, eu não quero ficar preso. Se tiver de chorar, chora no nome de um amigo mesmo, fala, meu filho, hoje você está enrolado, você vai chorar comigo, mas que eu vou chorar, eu vou. Não é só no dia do churrasco que você tem que ir na casa do seu, não, é o dia do choro também, nós queremos só o dia do churrasco, sim ou não, irmãos? E o dia que você for ouvir o choro de alguém, irmão, porque o mundo está tão carente, o mundo está tão complicado, no dia que você for ouvir o choro de alguém, você só vai ouvir o choro dele, nem vai contar o seu choro para ele não, aí. Você está ouvindo aí,
Porque senão você vai ter que arrumar uma outra pessoa para intermediar o choro de vocês, porque senão fica chorando mais. Tem gente que o outro vai chorar no ombro dele e começa, eu também estou com a vida. Mas não, peraí, misericórdia, estou enrolado, estou chorando. Essa amiga minha está me consolando com outro choro, me ajuda aí. Não, irmão, chora minha filha, chora meu filho, pode chorar aqui, hoje eu estou resistindo, aleluias. Porque amanhã, quando eu resolver chorar, eu vou estar chorando no teu ombro, você vai estar me ouvindo. Você está entendendo, irmão? Às vezes até nisso a pessoa tem que começar a ter um entendimento aí. A pessoa vai conversar contigo, o cara está falando assim, o Pedro vem, pastor, estou aqui hoje, vou me abrir meu coração, estou chorando, estou enfrentando uma luta. Aí eu começo, Pedro, eu também, misericórdia. O rei falou, credo, então a minha luta ficou até pequena, ficou até melhor, viu? Acho que eu estou bom, esquece. Não, irmão, às vezes a gente tem que chorar, irmão. Há momentos na nossa vida que nós temos que chorar para nós nos alegrar em Deus, amém, irmãos? Não é viver em depressão, não. Depressão não traz fruto nenhum para você. O desabafar é uma coisa, você desabafa com aquela pessoa, porque aquele problema está te corroendo por dentro. E depois que você desabafar com ela, só para a gente terminar aqui, que o Pedro já está falando ali, chega, basta, já vou desligar a coisa aqui. Mas Deus falou no meu coração aqui, irmão. Livro de 1 Samuel, Pedro. 1 Samuel. Aleluias. Versículo 1 Samuel, capítulo 1. Só para a gente terminar aqui. O motivo do choro, irmão. O motivo de chorar. Tem coisa que você tem que chorar mesmo. Não adianta você ficar guardando para você, porque eu sou forte. Eu sou forte. Ninguém pode saber que eu estou sofrendo. Ninguém pode. Opa, ninguém, peraí, deixa eu segurar. Sou forte. Tem ninguém forte, irmão. Ninguém forte. Quem pensar assim está enrolado, entendeu? Quem pensar que é forte, irmã Tereza, vai ficar sofrendo mesmo. Consegue viver, não. 1 Samuel, capítulo 1, irmão. Diz assim no versículo 12. E demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Ele teve por embriaguez. Ele disse, até quando estará tu embriagada? Aparta de vinho, de ti o vinho. Ana, porém, respondeu, não, Senhor, meu Deus, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. E aí vai dizer, não tenhas a tua serva por filha de Belial, da multidão dos seus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição. E agora lê o versículo, irmão, que lhe fizeste, e disse ela, achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, a seu caminho comeu, e o seu semblante é o que era, irmão? Está entendendo, irmão? Ela abriu o coração dela. Ela falou com ele, porque eu estou, meu filho, eu não estou tonta não, o negócio que está pegando para o meu lado. Você entendeu? Precisou de uma pessoa, de um cara ali, um homem lá, falar, você está bêbado desse jeito aí, minha filha? Você está, não. Ela falou, não, deixa eu abrir meu coração aqui, deixa eu contar para ela aqui para ele o que está acontecendo, meu filho. Abriu o coração, irmão. Às vezes é isso. Também não é para abrir o coração, depois ficar se vitimando, né? Porque você já olha a pessoa, já começa a querer chorar. Tem gente que você nem vai, misericórdia, para que a pessoa foi contar para mim aquilo? Porque toda hora que ela olha para mim, ela está chorando. Não, irmão, abriu o coração, derramou, chorou, agora, peraí, eu vou me levantar agora, vou tomar uma postura agora, porque agora eu sei que Deus vai agir na minha vida. Eu conversei com uma serva de Deus, com um servo de Deus, falei, abriu meu coração, então decretou a bênção sobre a minha vida, agora eu vou ser abençoado. Amém, irmãos? Porque tem pessoas que querem te piorar. Por isso você não pode contar a sua vida para qualquer pessoa. E aí o cara vai, a mulher está com um problema com o marido, vai contar para outra mete pé. Aí canta uma música da Maria Mendonça, né? Maria Mendonça aí já vai embora, mete pé que eu estou. Não, está errado, misericórdia, me ajuda aí, ué. Não, ué. Tem que contar para aquelas pessoas de Deus que vai falar assim, minha filha, chora aqui. Agora se levanta, postura, toma posse da bênção.
E ela já voltou, já não era mais triste, porque ela entendeu, peraí, eu já desabafei, saúde do meu coração, que estava me corroendo. Amém, irmãos? Às vezes nós precisamos fazer isso, só assim que a gente vai melhorar. Mas nós somos tão danados que nós ficamos ali, ó. Nós batemos o pé e falamos, não vamos fazer isso, sim ou não? Aí quem está te fortalecendo, irmão? Quem é que está te fortalecendo? Você já parou para pensar nisso? Pergunta o seu irmão aí, quem te fortalece? Pergunta o seu irmão aí. Olha para a carinha dele e fala assim, quem te fortalece? Você entendeu? Você compreendeu hoje a palavra de Deus, irmão? Vocês entenderam? Porque às vezes quem está te fortalecendo, o que é? A tristeza? É o problema financeiro? É o namorado, a namorada? É porque você não ganhou uma flor hoje de manhã cedo? Achei, né? O negócio é pesado, o negócio é complicado. O que eu ganhei foi falando, está tudo ruim. Peraí, vai melhorar, amanhã vai melhorar, em nome de Jesus. Às vezes na vida é assim, irmão, às vezes a gente fica criando situação. Não, a gente tem que acordar, entender uma coisa, irmã Tereza, Deus está conosco e vai nos dar a vitória. Deus vai encaminhar a nossa vida, Ele está conosco, Ele vai cuidar de nós. Se esse Deus cuida de nós, então, meu irmão, nós precisamos confiar nele e crer nele. Então, que você nessa noite saia daqui hoje pensando assim, em quem você está crendo? Em quem você está crendo? Em quem você, irmão Madinho, está depositando a sua confiança? Quem é que está te fortalecendo? Você está entendendo, irmão? Quem é que está te fortalecendo? A sua conta lá no banco que te fortalece? A que me dá segurança é meu dinheirinho no banco, né? Igual o Patinho, né? Aqui Patinho, que fica nadando lá, como é que chama? É o tio Patinho, né? Está o puro tio Patinho, miserável. Não abre a mão para nada, só pensando na conta dele. Nossa Deus, eu tirei R$10 lá, nossa mãe, misericórdia. Não, irmão, que te fortalece é Deus, amém? Aleluias. Que além de te dar o dinheiro, te dá a oportunidade de você aproveitar e ser feliz, amém, igreja? Então você precisa entender isso, meu filho. Se você não sair daqui hoje, mudando o seu modo de pensar, vai continuar do jeito que está. Aí todo mundo vai te olhar, irmã, Thalita vai dizer, vitimar você, coitadinha, tão abençoada, ela, olha, é crente, né? Ela vai para a igreja, né? Olha a carinha dela, como é que é triste. Você já viu que muitos crentes vão para a igreja, você fica com dó deles no meio do caminho, dá vontade de falar, oh meu Deus, tem misericórdia, aquela irmã, aquele irmão. Eles vão com a cara de tão tristeza para a igreja, que você fica até com medo de conversar com eles, porque eles vão, parece, não, fala a verdade, vamos ser sinceros, sim ou não, irmão? Não, analisa para os irmãos, percebe para ver. Você olha para cá do irmão assim, ele lá vai com a cabecinha abaixo, e nem olha para os lados, a irmã parece que está chorando, parece que ela está derramando uma lágrima assim dentro dela, assim, você fala, dá vontade de parar e falar assim, para aí minha filha que eu vou orar para você agora, Deus vai mudar a sua história, misericórdia, troço esquisito. Não, a gente tem que, irmão, a gente tem que ter mecanismo da nossa mente que Deus nos deu, irmão. Uai, se eu estou triste, se é dia de eu chorar, eu vou chorar, irmã Dirlene. Não, não vou ficar com vergonha, não. Né? Chama a irmã lá, faz aquele bolo gostoso, fala assim, você vai comer esse bolo aí, quando ele não acabar, ele vai sair daqui. Eu vou regar ele de lágrimas. Né? Eu vou regar ele de lágrimas. Mas hoje, essa dor que está dentro de mim sai. Você entendeu, irmão? Está entendendo? É isso que você vai começar a ter uma mudança de vida. Caso contrário, sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai bater na parede e não vai abrir porta nenhuma. Deus quer abrir porta para a tua vida, mas você tem que ter essa consciência, irmão. Você tem que começar a ter essa consciência para você mudar a vida e a história das pessoas. Não adianta. Você não vai mudar o seu marido, você não vai mudar a sua esposa, você não vai mudar seus filhos, mas você pode mudar você mesmo, amém? E se você se tornar uma pessoa melhor, você vai melhorar muita gente ao seu redor, amém, irmãos? Então, assim, tem gente que gosta de ser bonzinho, né? Pedro está falando comigo que é 9 horas, misericórdia. Mas tem muita gente que gosta de ser bonzinho. Não, eu sou tão bonzinho, Dirlene. Não sei porque está acontecendo isso comigo. Eu sou uma mãe maravilhosa, mas não sei porque a minha filha é tão danadinha comigo. Eu queria que ela fosse a Barbie, que eu pintava o cabelo dela e ficava parado. Que eu punha ela sentada, ela ficava sentada. Não é assim, irmão? Mas ela não é a Barbie. Ela não é a Barbie, né, irmã Cássia? Ela é a Eduarda. Você está entendendo, irmão? Não vai ser igual você nunca, minha filha. Não vai andar com o mesmo pensamento seu. Não vai ter a sua mente que você tem hoje.
Então você tem que falar: Deus, me ensina a poder lidar com toda a situação da minha vida, para me vencer, para me não sentir derrotado, aleluias. Porque senão, irmão, me ajuda aí, misericórdia. Como é que eu vou enfrentar uma pessoa, está lá, assim, eu não, enfrentar uma pessoa de 87 anos, uma de 80, eu não vou dar conta, né? Eu vou enfrentar uma menina de 15 anos, um menino de 18 anos, não dou conta, me ajuda aí, ué. O pensamento deles é outra coisa. Pega o telefone, você fica até bobo de ver, fala: misericórdia, como é que eu vou enfrentar uma pessoa dessa? Não vou nada. Eu vou procurar tomar uma postura de mim mesmo, para me ser feliz. Aí as pessoas querem controlar tudo e não conseguem controlar. Sabe o que acontece no final? Está derrotado, fracassado, destruído, não consegue viver mais. Você está entendendo o que eu estou querendo te falar com você? Tenta começar a mudar a sua mente, irmão. Tenta compreender as pessoas que estão do seu lado e tenta confiar no Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, Cris? Então tem momentos que é difícil mesmo, mas vai passar e você vai vencer. Não sei por que Deus fez alongar essa mensagem desse jeito, mas Deus quer falar contigo. Hoje é o dia da sua vitória. Não adianta você querer achar que você está com a razão que você não está. Não adianta você achar que você quer uma Barbie, vai ter que comprar uma lá naquela prateleira. Ainda mesmo assim, a danadinha quebra o braço, toda hora arranca o braço, vira um trem de louco. Não adianta, o trem danado, não é? Não adianta, dá até canseira. Não adianta, irmão. Nós precisamos entender o seguinte: olha, espera aí, eu vou começar primeiro mudar a minha mente aqui, mostrar para a pessoa que eu tenho fé, que eu creio em Deus, que eu confio no Senhor, para que a pessoa comece a mudar. Caso contrário, meu querido, não vai mudar não. Ensina o menino o quê? Ensina o menino no caminho que deve o quê? O que ele está falando, irmão? Você quer que o seu esposo muda? Irmã Cássia, ensina no caminho. Quer, irmã Carla, que haja mudança na sua casa? Ensina no caminho. Quer dizer, se você não estiver no caminho, você não tem como ensinar. Amém, irmãos? Se você não estiver no caminho, não precisa esperar mudança não, mas ninguém vai mudar. Você precisa mostrar: não, eu estou no caminho, aleluia. Não é religião não, irmão. Nem esses crentes chatos não, que você não aguenta nem abrir a boca perto deles, não, que você passa raiva, vai vontade de dar uma costa neles, e eles vão falar assim, que eles ainda vão se tornar mártir diante de você ainda. Ele vai bater o peito ainda e falar: apanhei por causa de Jesus, não é por causa da ignorância dele mesmo. Mas ensina no caminho. Mostra para aquela pessoa: agora não, eu sou uma nova criatura, eu sou de Deus, né? Eu te respeitar você, com toda a sua limitação, e não esperar respeito deles não, porque nós temos uma mania boba de ficar esperando respeito do outro. Você já notou isso? Mas você tem que respeitar sim, irmão, porque você respeitando ele vem para o Senhor. Amém, irmão? Pai do pastor Ramon aqui, eu já vou terminar, só sei porque Deus está falando aqui. Deus está falando com alguém aqui, eu não sei. E se alguém me ajuda aí que eu quero terminar. O Pedro está pedindo misericórdia lá dentro. O pai do Ramon, do pastor Ramon, irmão, quando ele converteu, nós convertemos junto ali, o pastor Ramon. Quem conhece o pai do pastor Ramon aqui? É bravo, né? O pai do pastor Ramon era bravo, irmão. Jogava sinuca, pá, na sinuca, tomava umas, entendeu? Aí o homem resolveu ir para a igreja, aceitou Jesus, irmão, e brigava com a mulher mesmo, que a irmã Carminha passava uma luta com ele, daquelas lutas que só a graça. O negócio era tremendo. A irmã Carminha sofria com o irmão Raimundo. Foi para a igreja, o irmão Raimundo aceitou Jesus, o pai do Ramon. Falo assim porque eu sou muito amigo do pastor Ramon e do irmão Raimundo também, por isso que eu estou dando esse testemunho. Foi para a igreja, irmão Lourenço. Chegou na igreja e entrou o evangelho, entrou no coração dele, a palavra de Deus entrou no coração dele, irmã Gelene. Aquele homem brigão parou. Aquele homem que ficava batendo boca com a mulher, acabou. Aí ele contando assim para a gente, ele diz assim que um dia a irmã Carminha ameaçou uma briga com ele dentro de casa, discutindo, né?
Aí que ele pegou e agora ele está mudado. Que a irmã Carminha não aguentou, que a irmã Carminha falou assim: eu quero aquele homem de novo, para ver que o diabo é terrível, né? Ele deu uma canseira nela, ela queria ele de novo. Mas ele permaneceu ali. E eu quero dizer para os irmãos, hoje a irmã Carminha é uma bênção na casa de Deus. É uma das mulheres extraordinárias que eu já conheci na fé, de pessoa que busca a Deus fiel, porque foi através do testemunho do marido dela, ganhou ela para Jesus. E não foi fácil não, que ele falou assim que ela quebrou a vassoura dele antes dela ir para a igreja, mas foi. Ela só fez aquilo para ver se ele reagia, que ela queria que ele reagisse, mas ele falou: não vou reagir, agora eu estou em Cristo Jesus, sou uma nova criatura. Você está entendendo, irmão? Às vezes o diabo fica ali querendo fazer você ficar debatendo igreja, religião, discutindo, brigando, dorme com raiva, vai para o quarto com raiva, é porque eu estou certo, eu sou de Deus agora. Não é nada disso, irmão. Você só tem que manter a posição no caminho, mostrar que a sua vida está mudada. Aí tudo que tem em volta de você vai mudar também, amém, irmãos? Só basta, né? Na escuridão, só basta uma fagulha para clarear toda a sua volta. Quer dizer, meu querido, se a sua luz começar a brilhar, tudo em sua volta vai brilhar também, amém? Vamos colocar de pé, porque o Pedro já mostrou 10 minutos, 5, não sei o que ele está querendo, já fez mime para mim, olha lá, já está mostrando agora que é 2, é 3, eu não estou entendendo mais nada. Guarde isso no seu coração. Deus quer mudar a sua vida, mas começa a mudar você também, primeiro. Começa a entender as coisas, as diversidades. Começa a mostrar para as pessoas que Jesus faz a diferença na sua vida. O reino de Deus está em você. Às vezes vai ser difícil, a caminhada vai ser complicada, mas Deus vai estar contigo até você vencer, e você vai vencer. Não é depois que você morrer que você vai ser feliz, não, querido, isso é agora. Entenda isso, é agora. Então entenda isso, amém? Irmão, eu vou só assim, louvar o Senhor com um pedacinho do hino, para você abençoar a obra de Deus, que eu já sei que já, olha lá, 9:10, ele está mostrando para mim, 9:10, eu vou terminar já em nome de Jesus, amém? Mas você que trouxe sua oferta, seu dízimo, é o momento de você abençoar a casa de Deus, amém, irmãos? De você poder sentir alegria de abençoar a obra de Deus. Nós vimos o testemunho da irmã Lília aqui domingo, amém, irmãos? Quem estava aqui domingo viu, e é real, que lá foi verdade mesmo. Então assim, às vezes a gente abre o coração, Deus começa a derramar a bênção. Não é fazer prova, fazer barganha com Deus, de nós querer dizer para Deus: eu vou te dar tanto, você vai me dar tanto, nada disso. Mas quando você abre o seu coração e fala: eu quero abençoar a casa de Deus, as coisas começam a mudar a sua história, amém? O princípio é você ser fiel no pouco, e no muito Deus te dará, amém? Não adianta eu querer ganhar na loto, né? Tem muita gente que fala: se eu ganhasse na loto, na Mega Sena no final de ano, eu vou construir uma nova igreja. Não adianta, irmão. Quando se o danadinho não está sendo fiel num real, imagina quando tiver 400 milhões, aí que não vai ter coragem mesmo. Vai, eu vou ter que dar 30 milhões para a igreja, Deus me livre, está amarrado, né? É ruim, hein? Não vou fazer isso não, é uma verdade. É fiel no pouco, vai ser fiel no